Então, bom dia. Estamos aqui a mais um encontro. Hoje nós vamos lá no nosso livro, na página 110. Tem uma história muito linda. Na verdade, são duas histórias que eu gostaria de falar com vocês hoje. Mas nós vamos iniciar o encontro, pessoal, lembrando que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 15. Não, ontem foi 13, não. Sexta-feira foi 13. Perdido, hein, Pedro? Tá comendo cuscuz, é? Isso não tem nada a ver, né? Sexta-feira foi 13. Isso. Sexta-feira foi 13. Tá. Hoje é 15. É mesmo. Hoje é dia 15 de agosto. Ontem que foi 14. Exato. Lembra que eu falei na semana passada que no terceiro domingo do mês nós rezamos pelas pessoas que dedicam a sua vida à vida religiosa, né? São os freis, as freiras, as irmãs, né? Então, hoje é pela vocação religiosa. Hoje também, nós, na igreja, celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O que é a Assunção? A Assunção é a elevação. Nossa Senhora, ela foi levada ao céu. Vocês sabiam disso? Ela não morreu, não teve uma morte como qualquer pessoa tem, né? Morre, aí o corpo é velado, é enterrado. Dela foi diferente. Nossa Senhora, os anjos levaram Nossa Senhora para o céu. Nossa Senhora adormeceu e os anjos levaram ela ao céu. Então, por isso a gente chama Assunção de Nossa Senhora. Está escrito assim, ó, 15 de agosto, Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Né? Como eu falei. A Virgem Maria. Observem aqui, ó, os anjos. Dá para ver bem pequenininho aqui os anjos. Estão vendo? Eles levando Nossa Senhora ao céu, né? Para ficar perto de Jesus, perto de Deus. Muito bem. Hoje também é dia, olha quantas comemorações tem hoje, hein? Dia 15 de agosto é dia de um santo chamado São Tarcísio. Ele foi criança, sabia? Ele é um santo criança. E ele amava muito a Eucaristia. Eu vou pedir para vocês irem lá na página 115 do livro de vocês. Qual é o santo que está aí? Qual é o amigo de fé do nosso encontro? São Tarcísio. São Tarcísio, que é o santo do dia. Santo do dia de hoje, 15 de agosto. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Olha, então, São Tarcísio, ele era criança e sabe que ele era um acólito. Acólitos são aqueles, geralmente é homem, mas pode ser mulher também, hoje em dia pode ser mulher, que fica ali no altar ajudando o padre. Sabe, em toda a liturgia que acontece no presbitério, né? Ele fica ali ajudando o padre. São Tarcísio, ele já era criança e já fazia isso. E ele ajudava o Papa Sisto II. Ele ajudava nas missas com muito zelo. Naquele tempo, o imperador Valeriano, ele perseguia e condenava os cristãos à morte. Olha só, todos aqueles que acreditavam em Cristo eram perseguidos pelo imperador da época. E existiam os prisioneiros que ele prendia, né? Os que eram cristãos. Eles precisavam fortalecer a sua fé. O que o São Tarcísio fez? Tinha que levar a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, né? Para os prisioneiros que estavam presos. Mas era muito difícil entrar na prisão com
a Eucaristia. Por quê? Porque o Valeriano, né, que era o imperador, proibia. E aí você podia até ser morto por causa disso. Bom, o São Tarcísio, que era uma criança, ele falou com o Papa que se ofereceu. Ele falou, eu posso levar. O Papa ficou assim, poxa, que bonito gesto, mas é perigoso, né? Não é? Afinal de contas, ele estava sendo perseguido também. Então, São Tarcísio, que tinha apenas 12 anos, pediu para o Papa que o deixasse levar a Eucaristia para os prisioneiros. O Papa ficou impressionado com a fé de São Tarcísio, abençoou São Tarcísio e deu para ele uma caixa de prata com as hóstias consagradas. Né? Deu uma caixinha com as hóstias consagradas. No caminho, até onde os presos estavam, né, os prisioneiros estavam, uns homens, uns rapazes, desconfiaram que São Tarcísio estava com as hóstias, que estava com Jesus. Né? Eles chamavam Jesus, nas hóstias consagradas, de segredo dos cristãos. Então, eles desconfiaram que São Tarcísio estava levando o segredo dos cristãos para a prisão. E perguntaram para São Tarcísio, pararam São Tarcísio no meio do caminho e perguntaram, São Tarcísio, você está levando o segredo dos cristãos lá para os prisioneiros? São Tarcísio não quis responder. Sabe o que aconteceu? Ele não quis responder porque ele teria que entregar as hóstias. E ele não quis, ele quis proteger Jesus o tempo todo. Os rapazes ficaram com raiva de São Tarcísio e apedrejaram o menino. Apedrejaram tanto que o levou à morte. O corpo de São Tarcísio ele foi levado por um soldado até o Papa. E São Tarcísio, por ser um mártir, né, da igreja, ele morreu por Jesus, pela igreja. Ele é hoje o padroeiro dos coroinhas, dos acólitos e dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Vocês já viram coroinha lá no altar, ajudando o padre? Geralmente são crianças ou adolescentes, vocês já viram? Sim. Então, São Tarcísio é padroeiro dos coroinhas. Padroeiro dos coroinhas, padroeiro dos acólitos, que são já pessoas adultas que ajudam o padre ali no altar, e dos ministros da Sagrada, extraordinários da Sagrada Comunhão, que são aquelas pessoas que distribuem a comunhão na missa. Vamos então hoje rezar por todos aqueles que são coroinhas, colaboram lá no altar, ajudando o padre, os acólitos e os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que distribuem a comunhão na missa e também levam, né, a comunhão para as pessoas que estão doentes, acamadas nos hospitais ou em casa. Tá? Então, vamos juntos fazer a nossa oração, começar a oração com o sinal da cruz. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, olhai pelos nossos jovens e abençoai-os com a luz do seu amor. Que pela intercessão de São Tarcísio sejam os jovens conduzidos pelos caminhos da bondade e da justiça e se esforcem em realizar a vontade de Deus. Isso vós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos rezar também uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que cuide de cada um de nós. Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Então,
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos lá na página, voltou a página, vamos na página 110. Tem uma imagem, não tem? O que vocês estão vendo aí na página 110? Dois homens e Jesus. 2 homens e Jesus, isso mesmo. O título do nosso encontro é Domingo, Dia da Palavra e da Eucaristia. Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Que domingo é o dia do Senhor. É o dia da palavra. Por que a palavra está assim bem destacada? Com letra maiúscula? Porque não é qualquer palavra, não é verdade? É a palavra do Senhor. E o dia da Eucaristia, que é o nosso alimento espiritual. Então, é o dia que nós vamos à missa, não é verdade? O dia que nós separamos para ir para a missa, nós cristãos católicos. Essa história aqui, eu já contei para vocês ano passado, em um vídeo que eu fiz. Acredito que vocês já tenham visto. Gustavo não. O Gustavo não estava nessa época. Mas eu vou contar para vocês essa história. Eram 2 homens, 2 discípulos de Jesus. Então, se eles eram discípulos de Jesus, eles conheciam Jesus, não é verdade? Conheciam. Só que eles não reconheceram, eles viram Jesus e não reconheceram Jesus. Vamos lá na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13, e aí nós vamos ver do 13 ao 35, tá? Eu vou ser o narrador e vou chamar alguns de vocês para ler as falas dos personagens dessa história, tá? Que são os discípulos e Jesus. Combinado? Então, eu estou aqui no versículo 13, vão acompanhando aí. Neste dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Estádios é um tipo de medida, tá? De distância, como se fossem quilômetros, tá? Então, os 2 discípulos, eles estavam caminhando, certo? Indo para Emaús, que era o nome do lugar, da aldeia, onde eles queriam chegar. Iam falando um para o outro de tudo que tinham passado. Aqui, nessa história, Jesus já tinha sido crucificado. Então, eles estavam conversando sobre isso, sobre a morte de Jesus Cristo. Enquanto iam conversando e discordando entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Olha lá, Jesus se aproximou desses 2 discípulos. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Eles viram Jesus, mas não reconheceram que era Jesus que estava ali. Perguntou-lhes então, vamos lá, vou chamar, tá? Raquel, você pode ler aqui, ó, no 17? De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Então, Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? Um dos discípulos, chamado Cleofas, respondeu para Jesus. Gustavo, você pode ler aqui, por favor? Ó. És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Isso, então Nem lembra saber que... por Fala, isso que eu li Gustavo. estranho. É uma pergunta, tá certo. Ó, lembra que eles estavam conversando sobre... Jesus tinha morrido, tinha acabado de acontecer, né? A morte de cruz de Jesus. E eles estavam tristes e conversando sobre isso. E aí ele responde para Jesus,
Ué, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Olha o que Jesus pergunta. Peraí. Perguntou-lhes ele. Vamos lá. Agora, William, por favor. Tá. Quem foi? Jesus perguntou, o que foi? Agora, Gabi, pode ler o que os discípulos responderam? Disseram. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles responderam, olha, a respeito de Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em obras e palavras. Continua. Caramba. Os nossos sumos sacerdotes. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além disso tudo, é hoje o terceiro dia que as coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E, não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais seguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao seu sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Então, o que ele estava apontando? O discípulo, né? Estava apontando para o que tinha acontecido, né? Olha, Jesus, ele foi morto, condenado, morto, crucificado na cruz, foi sepultado. 3 dias depois, as mulheres foram lá no sepulcro, não encontraram o corpo dele, né? E tiveram a visão de anjos que disseram que Jesus estava vivo, né? E algumas mulheres, né, alguns dos nossos foram ao sepulcro, os discípulos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas não acharam o corpo de Jesus lá. Pois bem, então, Jesus disse aos discípulos, esses 2 discípulos que estavam ali. Agora o Pedro vai ler, por favor. Pedro, lê aqui no 25, ó. Tá. Ô gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Jesus estava irritado, não estava? Porque ele fala assim, ó, gente sem inteligência. Como assim vocês não acreditam no que os profetas dizem? Os profetas, eles já anunciavam, antes mesmo de Jesus, de que Jesus seria o Messias, o Salvador, que iria ressuscitar. Ele falou assim, como vocês não acreditam nos profetas? Continua aí, Pedro, no 26. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória. Entrasse na sua glória. Então, é isso, né? Ele fala, nossa, mas vocês não estão vendo? Cadê a inteligência de vocês? Os profetas já disseram que Jesus iria passar por tudo isso. Era necessário que ele passasse pela morte de cruz e ressurreição. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Então, Jesus, os discípulos ainda não sabiam que era Jesus que estava ali com eles, começou a contar para os 2 discípulos toda a história dos profetas, desde Moisés, e contando ali a história da salvação, até chegar a Jesus, onde se prometia que o Salvador viria e que era necessário passar
por tudo que Jesus passou, a morte e a ressurreição. Aproximaram-se da aldeia, então estavam começando a chegar na aldeia, para onde iam, né, a aldeia de Emaús, e ele fez como se quisesse passar adiante. Então, assim, estavam os três, né, os dois discípulos de Jesus, estavam se aproximando, chegando na aldeia de Emaús. Jesus, ele foi como que fosse passar pela aldeia, mas não fosse entrar na aldeia, sabe? Ele foi adiante, assim. Mas eles forçaram-no a parar. Então, os dois discípulos pediram para Jesus parar. William, pode ler aqui o que os discípulos disse para Jesus? Ele leu baixinho, mas aqui eu consegui escutar. Ó. Fica conosco, já é tarde e já se declina o dia. Então, um dos discípulos pediu, né, para que Jesus ficasse ali com eles na aldeia, porque já estava tarde e já ia ficar de noite. Então, entrou com eles. Então, Jesus entrou com os dois discípulos. Aconteceu que, estando sentado junto à mesa, sabe o que Jesus fez? Ele partiu o pão, ele tomou o pão, abençoou este pão e Como partiu. assim tomou? Oi? Abençoou? Ele Como deu assim graça. tomou? Tomou é pegou, tá? Ah, Ele pegou o pão. tá. Ele pegou o pão, abençoou este pão e partiu e serviu para os discípulos que estavam ali. Esse gesto lembra um momento, não lembra? Antes da morte de Jesus na cruz, na quinta-feira santa, Jesus chama os 12 apóstolos para uma ceia, a última ceia, um jantar. E ele pega o pão e faz exatamente esse gesto. E aí, Jesus, naquele dia, junto com os dois discípulos, pegou o pão, abençoou, partiu e serviu. Igual ele fez lá na quinta-feira santa, antes da sua morte. Sabe o que aconteceu? Então se abriram os olhos e o reconheceram. Nesse momento, os dois discípulos olharam para aquela cena e perceberam que era Jesus que estava com eles. Mas Jesus desapareceu. Diziam então um para o outro. Gustavo, lê aqui, por favor, o que um dizia para o outro. Não se nos abraça. Não. Isso Não, se nos abraçava abrasava. o coração. Quando eles nos fala pelo caminho e nos explica as escrituras, Então um perguntava assim para o outro: seu coração não ficava aquecido quando ele ia pelo caminho nos contando sobre as escrituras? As escrituras é a palavra de Deus. Levantaram-se na mesa na mesma hora. Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Jerusalém, onde tudo tinha acontecido com Jesus, né? Aí acharam, eles encontraram os 11, né, apóstolos reunidos, e outros discípulos também que estavam ali com eles. Todos diziam... Gabi, lê aqui, por favor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Então, eles voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 apóstolos, 11 porque o 12º, que é Judas, não estava mais entre eles, né? Já havia morrido. E encontraram também outros discípulos. E todos ali diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Então, os discípulos ali contaram
os 2 discípulos, que ele chama de discípulos de Emaús, contaram para os 11, né, que eles haviam encontrado em Jerusalém, o que tinha acontecido, que eles tinham encontrado Jesus e tinham reconhecido no gesto de partir o pão. Muito bem. Vamos lá no livro, na página 111. Eles não conseguiram ver Jesus, né? A tristeza era tão grande que eles não conseguiam mais reconhecer Jesus ali. Aqui nós temos uma obra, né, de arte que o José está mostrando para a gente, né, a figura ali dos 2 discípulos de Emaús com Jesus no meio. Esta é uma obra que retrata a ceia em Emaús e foi feita por um artista brasileiro chamado Cláudio Castro. Observe como a palavra de Deus e a Eucaristia estão no centro da nossa caminhada. Então, olha aqui, pessoal, não está só a Eucaristia. A palavra de Deus, ela é tão importante quanto a Eucaristia. Aqui, ó, nessa obra de arte, também tem Eucaristia e tem a palavra de Deus. Bom, e onde será que nós podemos encontrar Jesus? A Eucaristia e a palavra de Deus. Nós já vimos que o domingo é o dia da Eucaristia e o dia da palavra, né? Então, nós podemos encontrar Jesus em alguns momentos desse dia de domingo, que é o dia do Senhor. No domingo é o dia que nós vamos à missa, não é? Então, na missa, nós podemos encontrar o Senhor Jesus presente. Vocês estão olhando aí no livro de vocês, eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou mostrar umas imagens. No livro de vocês, na página 112, o que tem na primeira imagem aí? Na Assembleia Reunida. Exato, na Assembleia Reunida. Então, nós podemos encontrar Jesus na Assembleia Reunida. Aqui, ó, essa imagem, foi tirada antes da pandemia, né? Vocês estão vendo que as pessoas estão sem máscara. É uma foto tirada antes do início da missa, onde a Assembleia, nós estamos ali reunidos. Qual é a segunda imagem que tem no livro de vocês? No sacerdote que preside a celebração. No sacerdote que preside a celebração. Olha lá, esse aqui é um sacerdote da paróquia Santa Mônica. Aqui do lado, vocês estão vendo que tem um outro homem? Esse é um acólito, né? No caso, ele é seminarista e ele está ajudando aqui o padre. No sacerdote que preside a celebração, nós vemos a presença de Jesus. Qual é o terceiro aí? Na palavra proclamada. Olha lá, aqui o sacerdote, ele está no ambão da palavra, né? Proclamando a palavra, lendo, proclamando a palavra de Deus que está na Bíblia. E o terceiro? Na Eucaristia. Desculpa, é o quarto, né? É o quarto. Na Eucaristia está a presença de Jesus. Então, na missa, nós encontramos a presença de Jesus na Assembleia, no sacerdote, que preside a celebração, na palavra que é proclamada e na Eucaristia. Cada vez que participamos da missa, temos um encontro com Cristo vivo, como os discípulos de Emaús. E em breve, cada um de vocês vai ter um encontro muito especial com Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, não é? Que esse dia está chegando, não é mesmo? Bom, para vocês fazerem em casa, vai ficar a atividade da página 114, tá? É fazer desenho.
Bem legal esse desenho também, tá bom? Então, anotem aí, página 114 para vocês fazerem. Tá? Ó, grande beijo e até mais. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau.